Gravação iniciada, presidente. Muito bem, tivemos um pequeno problema técnico. Voltamos à relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, é o item 29 da pauta, e o contribuinte é posto 89. Pagano, continuando com a sua explanação. Bom, então aí o que restou para nós julgarmos é apenas a infração relativa às ações cautelares, né, que segundo a recorrente, houve um erro na base do arbitramento, porque ela entende que esses valores não deveriam ter sido incluídos na base do arbitramento do lucro, porque, na verdade, elas seriam ações judiciais, cujas quais ela levantou esses dois valores aí, de 628 e 344 mil, por meio de uma tutela antecipada, só que, posteriormente, essa decisão foi revertida e determinou o retorno, ou seja, a devolução desses valores para a parte cuja qual ela era contrária à recorrente, no judiciário. Então, como ela fala que foi por esses levantamentos que entraram como receita, na verdade, eles entraram por meio de uma medida que era uma decisão não definitiva, ou seja, liminar, esses valores não poderiam entrar na base de cálculo do arbitramento. Basicamente, é essa matéria que a gente tem que julgar. Está o relatório. Vamos lá, Pagano, ao voto. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Inicialmente, entendo importante ressaltar que a recorrente parcelou a maior parte dos créditos tributários exigidos na fração, restando apenas a parcela referente à alegação de que os créditos da ação cautelar do ano de 2001, referente às ações judiciais números tais e tais, com os valores respectivamente 628 e 344, não deveriam fazer parte da base de cálculo do arbitramento. Assim, o julgamento do recurso voluntário trata apenas desses créditos oriundos da ação judicial acima apontada, sendo que o restante da exigência foi parcelado pela recorrente. O lançamento do lançamento de ofício em julgamento. Alega a recorrente que os valores percebidos a título de antecipação de tutela, de 628.000 e 344.000 aproximadamente, decorrentes das ações judiciais de reparação de danos, levantados em março e abril de 2001, por medida cautelar, tiveram de ser devolvidos em razão da decisão definitiva. Ainda por cima, foram os valores resgatados mediante prestação de caução judicial, tendo, portanto, efeito suspensivo. Por isso, não caberiam os lançamentos de RPJ, CSL, PIS e COFINS sobre os mesmos, assim como as respectivas multas. Ou seja, a recorrente alega que a receita relativa às ações judiciais não deveriam fazer parte da base de cálculo do arbitramento, desde que a decisão que determinou que ela levantasse os valores não era definitiva e foi mediante prestação de caução. Afirma que tanto foi assim que em seguida a decisão judicial da primeira instância foi revertida e a autuada foi obrigada a devolver os valores levantados para a Petrobras. Ato contínuo, a resolução do CARF, que determinou a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, determinou, sem qualquer fundamento no voto vencedor, que a fiscalização excluísse do lançamento dos respectivos valores das ações cautelares. Em obediência à resolução, a fiscalização apresentou resposta, destacando e separando tais valores do lançamento. Em seguida, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário. Pois bem, passo a julgar o recurso novamente. Como muito bem apontado pelo VA-Acórdão recorrida, não obstante a necessidade de prestação de caução, o fato da decisão que autorizou o recolhimento dos valores ter sido por antecipação de tutela, ocorre que tais valores ingressaram na empresa, resultando dos desdobramentos da ação ordinária impetrada, enquadrando-se no conceito de renda previsto no artigo 43 do CTN, que dispõe sobre o imposto de renda sobre provento de qualquer natureza. Assim, considerando o efetivo recebimento dos valores pela recorrente, verifica-se a disponibilidade jurídico-econômica, incorporando tal renda ao seu patrimônio, incorrendo assim o fato gerador do imposto de renda. Verificando a base de cálculo do lucro arbitrado, constata-se que não tem razão a recorrente, tendo em vista que as receitas decorrentes das ações judiciais correspondem a outras receitas, e por isso devem ser tributadas em sua integralidade, nos termos do artigo 536 do RIR, cuja base legal é o artigo 27, inciso 2 da Lei 9.430. Dispõe o artigo 536 do RIR que os valores que não se enquadram no conceito de renda bruta
sejam acrescidos à base de cálculo do habitamento, conforme se verifica do texto. São receitas acrescidas à base de cálculo, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos oferidos em implicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 531, oferidos no período de apuração observado disposto nos artigos 239, 240, 533 e 534. Portanto, mesmo que os valores levantados pela recorrente nas ações cautelares sejam referentes ao ICMS retido na refinaria, no caso a Petrobras, em razão de substituição tributária, observe-se que são decorrentes de ação impetrada contra a pessoa jurídica de direito privado, que por injunção legal coube reter e recolher os cofres públicos o tributo, o ICMS substituição. Assim, como os valores recebidos das ações judiciais não compõem a receita bruta de vendas e serviços, devem ser acrescidos à base de cálculo do lucro arbitrário. Em relação ao PIS e a COFINS, entendo que devem ser dado o mesmo tratamento ao lançamento principal do IRPJ, devendo ser cobrado incluído a base do arbitramento. Pelo exposto e por tudo que consta processar nos autos, conheço do recurso voluntário e neto provimento. Presidente, deixa eu só fazer adendo aqui a uma coisa. Eu fiquei com muita dúvida aqui em relação ao conceito do artigo 43 de renda. Porque essa ação, esses valores, eles vieram de uma ação cautelar, né? Por meio de uma, digamos assim, uma decisão liminar, né? E depois que foi autuado tudo, a recorrente perdeu o processo, teve que devolver os valores. E ela agora fala que esses valores, por terem vindo de forma liminar, não poderiam compor a base do arbitramento. Ou seja, eles não seriam valores tributáveis, que essa renda não seria tributada. Se não fosse a questão do artigo 536 e a escrituração desses valores como outras receitas, ou seja, excluídos dos valores de venda, dos valores de serviço, e a determinação de que todos os outros valores fossem determinados na base de cálculo do arbitramento, por falta de distinção, eu ficaria em dúvida e teria cancelado esse ato de infração. Mas, por uma questão contábil e por uma questão de procedimento de arbitramento, eu acabei mantendo o acórdão recorrido. Tá? Deixa eu fazer uma colocação, Pagano, a respeito desse assunto. Eu me lembro mais ou menos desses assuntos de ICMS em relação à Petrobras. Eu vou ver, e você, inclusive, você é juiz do TIT em São Paulo, do tribunal lá que julga o ICMS em São Paulo, você tem muito mais conhecimento de colocar essa matéria do que eu. Mas eu me lembro bem desse caso aqui, que parece que funcionava da seguinte maneira: se eu estiver errado, você... O microfone é aberto aí, gente. Tem alguém aí? É o meu. Você fecha. Se eu estiver errado, você corrige, ou então você diz qual é o procedimento no processo específico que nós estamos julgando. Mais ou menos funcionava assim, pelo que eu me lembro. A Petrobras substituía o contribuinte, o posto de gasolina especificamente, lá na ponta, e cobrava do posto, cobrava da distribuidora, que cobrava do posto lá na frente, um valor de ICMS, digamos, sobre gasolina. Vai postar um exemplo bem simples. Então, a Petrobras cobrava o ICMS sobre R$3, um exemplo. Ou a R$5, para ser mais atual do valor de hoje. R$5 para essa gasolina. Só que o posto lá na frente vendia essa gasolina a R$4,50. Ou seja, o posto estava pagando, substituído pela Petrobras, um ICMS maior do que deveria ser pago na hora da saída, efetivamente, quando fosse abastecer o carro das pessoas lá. Ou seja, a Petrobras tinha lá o ICMS sobre 5 e, na verdade, seria só sobre 4,50. Me parece que é esse o caso aí. Muito... Microfone de novo, por favor, senão tá... Aí, o que acontecia? As empresas entraram contra a Petrobras pedindo esse dinheiro de volta, que é o caso que você acabou de relatar aí. Pelo que está relatado, o contribuinte recebeu. Mas parece que a Petrobras se insurgiu contra isso e foi aos autos e ganhou o dinheiro de volta, pelo que eu estou entendendo. É isso aí, o caso é esse. Resumo de tudo isso. Exatamente. O contribuinte não teve essa renda. É isso? Exatamente. Tá, Paula, eu queria falar. Eu só coloquei para ficar bem claro. Paula, pode falar. Não, 2 pontos. E aí, Pagano, se me corrige, que eu não entendi. Eu acredito que a própria DRJ já considerou que esse valor que a gente está discutindo aqui, por se tratar de medida cautelar, ele ter prestado caução, só nesse sentido, a própria DRJ já excluiu esse valor da base de cálculo. E eu entendo também que, em sede de recurso, ele já comprovou que ele devolveu esse dinheiro, então também não comprovou renda. Esse é o primeiro ponto.
Bom, e o segundo é esse, né, que ele não auferiu a renda, então a gente não pode entender que isso deveria compor a base de cálculo do tributo. Agora, isso é o objeto mesmo desse recurso, uma vez que a DRJ já tinha reconhecido que esse valor deveria ser excluído da base de cálculo? É recurso de ofício, o contribuinte recorreu? A DRJ não reconheceu a exclusão. Não, olha aqui. Quem reconheceu foi assim, foi uma resolução do CARF anterior ao nosso julgamento, que determinou a exclusão dos valores, foi isso. A DRJ, ela manteve integralmente o auto de infração na parte que não foi parcelada. Você entendeu? Entendi. Porque eu entendi, a diligência foi favorável para ele, no sentido de reconhecer que isso não seria renda. Então, por que... Não, a diligência, esse que é outro problema. A diligência, a resolução do CARF anterior, ela determinou a exclusão dos valores sem fundamento nenhum. Se vocês quiserem abrir a resolução, deve estar no penúltimo volume, ela fala só... Mas depois que o CARF determinou isso, voltou para a DRJ julgar ainda? Não. Então, se o CARF já determinou a retirada disso aí do processo, por que está ainda aí? Então, o CARF determinou por meio de resolução. Mas tudo bem, mas determinou. E aí, o fiscal, ele respondeu daquela forma, assim, tudo bem, tá aqui, os valores são esses, que são esses dois valores que a gente está falando, mas o fiscal respondeu de uma forma bem superficial, sem excluir nada. Ele só determinou a matéria em litígio e excluiu esses valores, né? Demonstrou que os valores das ações cautelares eram esses, e só. Falou, está excluído então. E aí os autos retornaram ao CARF pós-resposta de diligência para a gente julgar de novo. Você entendeu? Sim, mas pelo que eu estou entendendo, você já foi retirado. Por que você continua julgando esse valor, então? Porque isso é uma resolução, eu não concordei, porque a resolução não tem fundamento nenhum. Eu pus lá no meu voto, a resolução não tem fundamento nenhum. Deixa eu falar, Pagano, o que eu acho aqui, eu não estou vendo os autos, eu vou dar vista em mesa aqui para a gente voltar nesse assunto depois melhor. Mas o que me parece é o seguinte, como foi feito um arbitramento, então, lógico, no arbitramento a receita entra e entrou a receita, você tem que tributar. Se fosse lucro real, o contribuinte ia mostrar, eu recebi, mas está de volta aqui, não tenho receita. Mas exatamente aqui, arbitramento, ele devolveu o dinheiro, mas está dizendo aí no seu voto. Mas existe uma renda que tem que tributar. De fato, tem uma renda, mas ela foi devolvida. Como ele não fez lucro real, estaria se mantendo no arbitramento em cima de uma receita que ele recebeu, mas que não teve efetivamente, pelo que eu estou entendendo aqui. Eu acho essa é a alegação. Só que pelo procedimento de arbitramento, o que aconteceu? O fiscal fez o que ele tinha que fazer, ele viu a receita total. Tudo bem, então, se fosse lucro real, entrou e saiu, acabou. Que no caso, não dá para fazer essa hipótese, está lançando pelo arbitramento. Precisa pensar melhor, eu vou dar vista em mesa nisso aqui, deixa eu ver, tá bom? Então, eu confesso, presidente, que eu ainda tenho dúvida, tá? Até por uma questão de direito, não só contábil, não, porque se você for analisar o artigo 43, isso não se constitui uma renda, né, tributável, pelo 43. Não constitui renda, devolveu, não tem renda. Não tem sentido. Não, mas ele devolveu depois, entendeu, presidente? Foi feito arbitramento e tal, depois ele veio, que ele perdeu a ação e devolveu. Mas quando ele foi autuado e arbitrado, estava lá. E o fiscal não teve como separar. Foi isso que aconteceu. Aí depois que veio o arbitramento, a autuação, ele falou, eu perdi essa ação. Aí já mudou de devolver. Entendeu? Vou dar vista em mesa para a gente pensar um pouquinho melhor, tá bom, Pagano? A gente volta nesse assunto aí, depois do almoço. Ok? Vou ver também o processo. Peço que os demais vejam também, por gentileza. Não vi nem o Marco, nem o Iago, nem o Evandro falar absolutamente nada desse assunto aqui, mas eu voltarei a ele daqui a pouco. Luciano, tem o item 30 aí, faltam 10 minutos para meio-dia. Dá para a gente fazer rápido ou deixamos para depois? Presidente, eu acho que é melhor depois. Esse item aí tem bastante coisa. Quer dizer, é aquela volta de vista que fiz análise documental, assim, mas tem bastante coisa. Não, deixa para depois. Deixa para depois. Mas acho que tá equacionado, né, Luciano? Tá bom. Por mim. Então vamos lá, vamos deixar esse 29 com vista em mesa, voltamos após o almoço nele e fazemos o item 30 para encerrar pela manhã. No relatoria do Luciano, contribuinte é Hospital e Maternidade São Leopoldo. O processo está com vista para o Iágaro.
2 palavras para resumir, o Iago vai se manifestar, Luciano. Tá bom, presidente. Só lembrando, esse caso é aquele em que nós tínhamos feito a análise do passivo não comprovado, que daí ele tinha juntado um monte de documentos, não comprovado fictício, porque precisava ser comprovado se os pagamentos tinham sido feitos em 98. Era uma discussão de 97. E ele falou, olha, o monte de pagamento foi em 98. Daí a Receita falou, não, você não comprovou, não levamos em consideração. E aí eu analisei a documentação, que posso dizer que foi bastante trabalhoso. Isso, assim, ele tem sido feito pelo contribuinte. Eu creio que não era necessário nenhum julgador fazer isso, nem a mim, nem o Iago. Mas, de qualquer forma, cheguei a uma conclusão aqui na tabela 4. Na tabela 4, eu fiz um levantamento de todos os valores, né, que foram indicados na DRJ, e aí separei lá o nome de quem era o prestador do serviço, né, e fui colocando as notas fiscais de cada um, o valor total, o valor individual, porque às vezes o valor total, ele se divide em várias notas, como é o caso do item 30, por exemplo. Olha lá, Ferreira Bentes com medicamentos limitados, 7.616. Aí você vai ver, as notas são de R$30, R$13, 27, né? Tem uma de 7.000, mas os outros assim vai. Então eu fui analisando cada um deles, se efetivamente se comprova que o pagamento foi feito em 98, qual foi o valor pago em 98 e qual o número de folha que justifica esse pagamento. Os não comprovados estão em cinza e os comprovados estão com a data em que foi efetuado o pagamento lá. Tá? E daí cheguei à conclusão, no parágrafo 23, está escrito lá, assim, de todos os documentos e valores expostos, se reconhece como passivo comprovado, cujo pagamento tenha sido efetuado em 98, os montantes da tabela 2, no valor de 14.000, que já tinha sido isso feito em diligência, né, notificado os contribuintes, eles falaram que sim, mais os montantes da tabela 4, cujos pagamentos, que foi o levantamento que eu fiz, cujos pagamentos foram confirmados no valor de 320.044, foi fazendo um total de R$334.922 a ser reconhecido. Eu tive que pegar eu fui pegando as notas e confrontando, inclusive, com os... Luciano, vai na conclusão lá. Vai na sua conclusão. A conclusão, quanto ao item A, né, que esse era o ponto que nós estávamos discutindo. Quanto ao passivo não comprovado fictício, devem ser excluídos do cômputo do valor tributável ou imposto, do auto de infração para IRPJ e tributos reflexos, os valores constantes nas tabelas 2 e 4, apenas os comprovados, nessa tabela 4, dessa decisão, que somados contabilizam 334.922,18, mantendo-se os demais valores. Pronto? Esse foi o A, né? É só isso que a gente tinha discutido, presidente. Acho que os outros a gente não tinha discutido, né? Não, foi esse ponto que nós levantamos na sessão passada, é de que aquelas passivos que tinham sido liquidados no exercício dentro do próprio exercício, estava sendo excluído do lançamento. Né? Aí a gente conversou, o Luciano já ajustou no voto dele e só manteve aqueles pagamentos que ocorreram após o encerramento do exercício. Então, agora está de acordo. Está de acordo agora, ok. Então, vamos recapitular a votação. Marco, você tinha votado a proposta do relator é converter em diligência. Você convergiu? Não. Provimento parcial. Provimento parcial, deixa eu ver aqui. Tá bom. Proposta do relator converter em julgamento de diligência. Provimento parcial. Você está mantendo provimento parcial. Marco? Só um momentinho, Iago. Eu não entendi, Luciano. Tu está excluindo esses aí que gerou a dúvida ou não? Tô excluindo. Os que estão em cinza... Mudou teu voto, então. Mudou teu voto um pouco em relação ao mês passado. Mudei. Tá.
Aí tu está ajustando aqueles pagamentos que foram depois, aliás, desde o ano, tu está excluindo da base de cálculo, da autuação. Isso. Tá, não, okay. Na verdade, eu estou excluindo os que foram pagos depois, né? Em 98. Porque assim, ó, era um pagamento de 97, e daí a dívida de 97, mas o pagamento foi feito em 98. Se ele foi pago, você não era. Depois o passivo existia. Acompanhe, presidente. Sim, pagando. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Também acompanho. Vamos encerrar a parte da manhã. Só uma pergunta, Luciano, aqui no final do voto, para mim que eu possa anotar aqui na pauta, né? Ata. Deixa eu ver aqui. Você diz lá do A e do B, e depois você na letra C você coloca: na omissão de receita sobre multas e suprimento de caixa, permanecem os valores mantendo-se, portanto, nesses pontos altos de inflação incólumes. É muito são esses valores aqui. Então, é aquilo que nós acabamos de falar com a diligência, às vezes escreve aqui, lá na base não entende o que está escrito. E essas execuções de acordo são complicadas. Se não ficar bem claro, isso pode gerar problema lá na base. Tem condição de botar quais são esses valores que você se refere ao item C aqui, ou é difícil? Se for difícil, eu deixo. Não, eu tenho sim, presidente. Eu só tenho que ver depois. Eu não me lembro exatamente quais são, mas eu coloco. Não, depois você coloca aqui que eu já transfiro também na ata, tá bom? Tá bom. Então, dado o provimento parcial, julgamento encerrado, vamos também encerrando pela manhã. Voltamos às 13h45. Muito obrigado, uma boa tarde, até daqui a pouco. Brasília, Val, muito obrigado. Encerramos pela manhã.